Tô de volta para falar sobre a corrida espacial que ocorreu nos Estados Unidos, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, na exploração no espaço de 1957 e 1975. A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi o resultado direto da Guerra Fria. Ocorrida entre os anos 1957 e 1975, a corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração no espaço realizado por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada ao homem da Lua. A corrida espacial foi o resultado da Guerra Fria, o nome que damos para o conflito político-ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa foi travada pelos Estados Unidos e a União Soviética, países que saíram como vencedores da Segunda Guerra e que procuraram, depois desse conflito, garantir a sua hegemonia no mundo. A ascensão da União Soviética na guerra incomodou os Estados Unidos, que temores em perder a sua influência na Europa Ocidental, passaram a incentivar uma retórica de polarização, desculpa minha dicção de merda, ok? Perdoe, contra os soviéticos ainda na década de 1940. Já foram realizadas ações pelo governo americano para garantir a sua influência. A manutenção da influência norte-americana na Europa Ocidental era importante para manter a sua economia aquecida depois do fim da guerra. Considera-se como ponto de partida da Guerra Fria um discurso de Harry Truman, realizado em 1947, logo a retórica polarização foi incorporada pelos soviéticos e então os dois países começaram a se organizar para garantir seus interesses em suas zonas de influência. A Guerra Fria estendeu-se em 1947 a 1991. Nesse período, a disputa entre as duas nações ocorreu em vários níveis da diplomacia. Cada nação atuava para garantir seus interesses internacionalmente, economicamente, buscava-se a hegemonia sobre o outro, militarmente, buscava o domínio pela maior quantidade de armamentos possíveis. Na área da tecnologia, essa disputa também aconteceu com cada país querendo apresentar mais inovações em nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos. Naquele momento, o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira, o espaço, até então desconhecida. O espaço começou a ser explorado no período da corrida espacial e americanos e soviéticos disputavam quem faria as maiores descobertas. Assim foram lançados os satélites artificiais, sondas espaciais, expedições tripuladas para o espaço, até que finalmente foi enviada uma viagem tripulada para a Lua. Dominar o espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre as duas nações, pois aquela que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria seu papel de potência. Explorar o espaço também se mostrava útil militarmente, pois feitos pelo inimigo e abria uma nova possibilidade de atacar em caso de guerra. Para saber mais sobre, leia Guerra Fria. Resumo da Guerra Fria. Resumo da corrida espacial. Uma série de acontecimentos marcou os quase 20 anos da corrida espacial, né? Mas alguns desses acontecimentos ganharam maior notoriedade e contaremos abaixo.
ou no caso, daqui a um tempo, um resumo destes. Sputnik. A cadela Laika foi enviada para o espaço com a Sputnik 2 e faleceu dias depois pelo superaquecimento da nave. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético no dia 4 de outubro de 1957, às 10h28 da noite, no horário de Moscou. Foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir os primeiros sinais de rádio e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo a americana. O satélite soviético era uma esfera metálica feita de alumínio que possuía 58 centímetros de diâmetro e pesava 83,6 kg. O segundo satélite enviado pelos soviéticos trouxe outra grande inovação: o envio do primeiro ser vivo para o espaço. Em 4 de novembro de 1957 foi lançado o Sputnik 2, que possuía 508 kg. Transportou a cadela Laika para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação Sputnik. NASA e a Explorer. O lançamento do primeiro satélite pelos soviéticos ressoou negativamente para o governo americano, que logo procurou lançar seu próprio satélite. Isso aconteceu de fato em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento do Explorer 1. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera 12 anos depois. Logo após, os americanos criaram a National Aeronautics Space Administration, mais conhecida como NASA. O homem no espaço. Os soviéticos foram os primeiros a enviar um satélite para o espaço, os primeiros a enviar um ser vivo e os primeiros a enviar uma sonda que orbitou a Terra. Depois de tudo isso, os soviéticos ainda foram os primeiros a enviarem um homem ao espaço. A seleção para isso aconteceu em janeiro de 1961 e selecionou 2 homens: Yuri Alexeyevich Gagarin e German Stepanovich Titov. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço e a espaçonave que transportou chamava-se Vostok 1. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961 e a nave de Gagarin ficou na órbita durante 108 minutos. Contando aí, dá mais ou menos 1h e 48 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin proporcionou-se a frase: "A Terra é azul". A nave que Gagarin estava não era manobrável e por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou quando estava a mais ou menos 8.000 metros de altura e terminou-se sua descida de paraquedas. Os soviéticos ainda foram os responsáveis por enviarem a primeira mulher ao espaço, Vladimirovna Tereshkova, em 16 de junho de 1963. Depois da ida de Gagarin para o espaço, os americanos enviaram Alan Ballard Shepard Jr., a espaçonave Freedom 7. Em 5 de maio de 1961,
O astronauta americano esteve durante 15 minutos em uma trajetória suborbital, o que caracterizou o feito americano bem menos expressivo que o soviético. Para finalizar, a gente vai falar do último tópico aqui sobre a corrida espacial, que é o mais importante, o homem na Lua. O homem na Lua, o último grande acontecimento da corrida espacial, foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. Esse foi um feito dos americanos. O projeto foi anunciado pelo presidente americano John F. Kennedy em 1961. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiores inovações da corrida espacial haviam sido realizadas pelos soviéticos. Para viabilizar esse objetivo na NASA, a NASA criou o programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com o apoio irrestrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento que de fato a expedição tripulada fosse enviada. Um desses momentos foi a expedição Apollo 8, que enviou uma tripulação para orbitar a Lua em 1968. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11. Formada por Neil Armstrong, Aldrin e Michael Collins. Eles foram os enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969. No dia 19 chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. A alucinagem pouso na Lua aconteceu às 5 horas e 17 minutos de 20 de julho de 1969 e 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo da Lua. Quando pisou na Lua, Armstrong disse a frase, hoje internacionalmente conhecida. Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade. Somente Armstrong e Aldrin exploraram a superfície lunar e o fizeram em cerca de 2 horas e meia. A espaçonave da missão Apollo 11 ameriçaram pouso no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 quilos de rochas lunares, que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 quilos de rochas lunares. É isso. Essa foi a corrida espacial. Espero que vocês tenham gostado mais dessa curiosidade. Se precisar, daqui a pouco a gente está de volta com mais alguma história. Seja bem-vindo ao nosso canal. É nóis, meu consagrado. Beijinho.